A fala do presidente Lula mais cedo hoje, em entrevista à Rádio Gaúcha, transmitida pela TV Brasil, o presidente Lula disse, sem citar nomes, que teve cidadão no Brasil que não quis aceitar o resultado das eleições e quis dar golpe de Estado. Vamos ver. Nós não tivemos um cidadão aqui, um sabidinho, que não quis aceitar o resultado eleitoral? Nós não tivemos um cidadãozinho aqui que quis dar golpe dia 8 de janeiro? Tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral. Nem todo mundo é como Lula, que perdeu do Collor, aceitou o resultado, que perdeu duas vezes do Fernando Henrique Cardoso, aceitou o resultado, vai para casa lamber suas feridas, como diria o Brizola, e se prepara para outra luta. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. Não citou nome, mas foi um recado bem direto. Mas olha, acho que esse trecho ele é muito importante, né, para a análise que nós estamos fazendo aqui. O presidente ganhou, né? O presidente tem que governar. Eu disse isso para Bolsonaro nos primeiros 3 meses, quando ele não descia do palanque. O que o presidente Lula está fazendo neste momento? Campanha para ele próprio. Agora eu quero saber, né? O tribunal vai dizer que o presidente Lula é inelegível por fazer campanha os 4 anos? Nós temos que compreender que existem políticos, né, que são, inclusive tem até teses acadêmicas para estudar, que são populistas. Lula e Bolsonaro são políticos, né, dessa raiz populista. Eles não descem do palanque. Então, o que é o TSE? Né, que nós tenhamos, veja, eu até preferiria, né, apenas quadros técnicos, né, mas assim, o povo brasileiro nem gosta de político que seja eminentemente técnico. Presidente Lula e presidente Bolsonaro são populistas, eles vão fazer campanha onde eles estiverem. Presidente Lula vive rodando o mundo dizendo que Dilma tomou golpe. Ué, foi o Congresso que votou. Supremo apreciou várias vezes. Houve discussão da forma, houve discussão do processo. Presidente do Supremo presidiu o processo. Também está falando contra as instituições. Mas a questão então, aí, assim... Janaína, só deixa-me interromper. Eu acho que a questão aí está o fato do sistema eleitoral. Do assunto seu sistema eleitoral, na reunião. Mas, meu Deus do céu, onde é que está escrito que se pode criticar tudo menos o sistema eleitoral? E vejam, eu não estou defendendo o que o presidente Bolsonaro fez. Eu digo e repito, o presidente Bolsonaro é culpado por ter trazido a esquerda de volta para o poder. Justamente por insistir em situações absolutamente inúteis, né? Absolutamente ineficazes. Durante a eleição eu cheguei a gravar áudio, disseram que meu áudio tinha vazado. Não vazou, eu gravei e publiquei. Pedindo, pelo amor de Deus, para fazerem campanha, no lugar de ficar questionando o sistema, que o discurso de questionar o sistema é discurso de perdedor. A pessoa já sabe que vai perder, aí ela cria uma desculpa. Não é assim? Então, assim, jamais eu corroborei, né, esse estilo. Agora, ele é um populista, como o atual também é. Teve um dos ministros, agora não vou recordar qual, que falou assim, não, porque ele se vitimizou para ganhar... voto para ganhar eleitores, mas Lula se vitimiza a vida inteira, todo santo dia. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Como é que vai ser utilizado? Primeiro é o seguinte, não é adequado que a política fale mais alto num julgamento onde o direito tem que falar mais alto, mas onde vai chegar esse precedente? Não vai parar em Bolsonaro, não vai parar. Thaisa? Bom, complementando o que a Janaína estava trazendo, na minha visão, Bolsonaro não deixou de incitar um golpe nas suas falas ao questionar o sistema eleitoral e ao também não reconhecer a derrota perante Lula, né? Vamos lembrar que ele fugiu do país alguns dias antes de passar a faixa, não passou a faixa para o presidente eleito democraticamente pelo povo. Logo, então, a gente vê aí uma série de atitudes que podem sim ter corroborado para o 8 de janeiro, que foi, sim, uma tentativa de golpe. Foram atos golpistas aqui em Brasília. Então, a gente tem que ver o cenário todo para tentar entender de que forma Bolsonaro fez ou não alguma incitação a isso, direto ou indiretamente, mas ele teve alguma digital ali nesse processo todo, com certeza. Eu posso fazer só muito rapidamente? Claro, por favor. Eventualmente, essa situação pode ser analisada na CPMI, será analisada no STF, onde os atos de 8 de janeiro estão sendo apurados e serão julgados. Agora, como trazer essa situação para um processo que diz respeito a uma reunião que aconteceu muito antes, inclusive da própria eleição?
Entende? Então, assim, é essa mistura, com todo respeito à corte, que preocupa. É essa mistura que preocupa. Agora, Magno, a base do ex-presidente Jair Bolsonaro, os parlamentares de oposição e também até a própria defesa, defendem que uma multa caberia nesse caso, mas, digamos, torná-lo inelegível, não. Qual a sua avaliação? Eu diria que uma multa pesada, considerável, que faça doer, faria sentido. Eu acho que o Brasil tem muita dificuldade em gradações de punições. A gente ou libera as coisas ou proíbe completamente. Pode ser que, claro, que nesse julgamento isso não está em pauta, mas uma pena alternativa, na minha visão, faria com que ele fosse punido e fizesse com que a política brasileira ficasse menos contaminada. Eu acredito que tornar Bolsonaro inelegível nesse momento contaminará a política brasileira no próximo ciclo eleitoral. Bolsonaro não precisa ser retirado do processo eleitoral para ser derrotado. E Lula depende da presença de Bolsonaro na briga para ser viável. É interessante analisarmos isso. Lula não traz Bolsonaro gratuitamente. No meio do seu mandato, Bolsonaro mal dá declarações públicas. Lula não faz isso por nada. Ele não fala de teve gente que quis dar golpe por nada. Porque a existência de Bolsonaro é fundamental para Lula. E Lula não descerá do palanque e não deixará de trazer Bolsonaro para o palanque porque eles dependem um do outro. A rejeição de um e a rejeição de outro faz com que os adversários permaneçam vivos na disputa eleitoral. E, ao mesmo tempo, Bolsonaro, sobre esse julgamento todo, é desgastante porque Bolsonaro estava falando para representantes estrangeiros. E aí eu concordo com o Fábio, eu acho que os membros da corte se sentiram atacados ao serem expostos como, basicamente, pessoas que estavam dispostas a adulterar o resultado eleitoral, uma coisa muito séria, para no meio de representantes de nações estrangeiras. E Bolsonaro não apenas criticou o sistema eleitoral brasileiro, não criticou a contagem de votos brasileira. Bolsonaro afirmou que houve fraude nas eleições de 2014, que houve fraude nas eleições de 2018, disse inclusive que tinha provas. Na Justiça, a Advocacia Geral da União disse que o chefe, então presidente Jair Bolsonaro, estava apenas dizendo as suas opiniões. Mas Bolsonaro precisa ser cobrado sobre o que disse enquanto ocupava a cadeira presidencial, que tinha provas de que havia fraude nas eleições brasileiras. Fábio? Acho que essa questão da decisão, multa, cassação de direito, eu deixo mais para os juristas e no caso, o tribunal é composto por juristas, né? Então acho que cada um tem a sua forma de interpretar a lei. O que eu queria chamar a atenção, assim, a lei eleitoral, ela tem muitos pontos nebulosos, ela é sujeita à interpretação em diversos itens. Já houve decisões do TSE bastante controversas, cassando mandatos. Eu me lembro do caso do ex-governador Jackson Lago, do Maranhão, que foi cassado em 2007, salvo engano, porque assinou convênios, que era uma atribuição do governador, assinar convênios com municípios. Ele foi cassado pelo TSE, né? E naquele momento foi muito polêmica a decisão do tribunal. Então, sempre pode ser discutida essa decisão, mas as nuances têm que ser levadas em consideração também. O que eu entendo é o seguinte, o Bolsonaro foi alertado durante a campanha pelo seu entorno político, pelos partidos do Centrão, pelos seus conselheiros políticos, de que um ataque mais deliberado ao sistema eleitoral custaria a ele os seus direitos políticos. Ele foi alertado dezenas de vezes, não foi uma vez. E ele insistiu, não foi um ato, foi reincidente. Agora, me parece assim, olhar para trás, não é um caso, são outros 15 que serão analisados. Então, veja, a gente tem que olhar com cautela o que aconteceu no ano passado. E a lei eleitoral, de novo, deixa muita brecha para a interpretação. Eu, por exemplo, considero, não sou jurista, mas eu considero muito mais caracterização, por exemplo, de uso do equipamento público, do aparato público, o que aconteceu antes do período eleitoral, que foi o ex-presidente realizou uma série, mas uma maratona de eventos, Brasil afora, entregas de obras em palanques, com transmissão ao vivo pela TV Brasil, que é um canal oficial do governo, de horas de discursos em que ele não mencionava entregas do governo e só falava de Lula, só falava do perigo do comunismo. Ele foi reincidente nisso. Foram dezenas de episódios semelhantes, transmitidos pela TV oficial do governo em rede nacional, fora do período eleitoral.
Mas como era, entre aspas, pré-campanha, não caracteriza a infração de conduta, né? Uma conduta vedada. Então, veja, esse evento dos embaixadores foi em julho. Ele não era registrado candidato ainda. Já tinha convenção rolando pelo Brasil afora, partidária, mas ele não era oficialmente candidato. Então, veja que é interpretação. Então, na interpretação, a gente tem que levar em consideração, sim, tudo que o ex-presidente fez ao insistir num ataque ao tribunal e ao sistema eleitoral. Ele foi alertado pela classe política que conhece bem a configuração dos tribunais. E agora, assim, olhar para trás e tentar buscar filigranas jurídicas para alegar vício processual vai ser uma discussão que vai para o Supremo. Caberá ao Supremo tomar a decisão final. Só um complementinho ao que o Fábio estava falando. A cassação de Jair Bolsonaro pelo tribunal não será uma coisa atípica. O tribunal, a justiça eleitoral é particularmente dura com vereadores, com prefeitos. Cassações desse tipo, por violações durante a campanha, acontece com muita frequência. Então, não será uma coisa fora do normal da política brasileira se Jair Bolsonaro acabar perdendo seus direitos por uma questão desse tipo. Eu concordo. Inclusive, eu sou muito crítica a muitas das decisões. Às vezes, você tem políticos ou candidatos que desviam dinheiro, que se beneficiam materialmente, e esses não são alcançados, né? E muitas vezes numa situação boba, né, de alguém com pena de uma pessoa comprar uma coxinha e alguém bater uma foto, perde os direitos políticos. Então eu vejo assim muita injustiça nessas decisões. É verdade, né, que é uma justiça muito dura, né, sobretudo no nível municipal. Mas, com relação a presidentes, né, me parece que é uma inovação, sobretudo quando nós olhamos para o caso da chapa Dilma Temer, que eu sei que os ministros vêm dizendo que não é igual, que não é a mesma coisa, mas eu acompanhei no detalhe, inclusive lembro muito bem dos detalhes do voto primoroso do ministro Herman Benjamin, né, que foi vencido. Então, com relação a presidente da República, me parece algo novo, né? E a tua ponderação é correta, é uma decisão que prejudica a esquerda, porque quadros da direita, óbvio que não poderão falar, mas talvez até, né, se sintam agora mais livres para se apresentarem como possíveis candidatos no futuro, né? Porque agora a gente pode trabalhar outros quadros, né? Figuras assim tão centralizadoras, tão espaçosas como Lula e Bolsonaro, elas inviabilizam a renovação. É um fato, né? Não estou falando mal de ninguém, é um fato isso. Né? Só para complementar, por favor. Essa comparação que tem sido feita com o caso do julgamento da chapa Dilma Temer, que foi usada, inclusive, pelo Bolsonaro recentemente para, enfim, estabelecer analogias, né, entre um caso e outro, eu acho que só falta ter um detalhe nessas comparações aí. Naquele momento, seria um julgamento que cassaria o presidente da República, Michel Temer, que estava na cadeira. Exato. Hoje, caso se confirme esses placares 5-2, será a cassação de direitos políticos de um ex-presidente. E assim, estar no poder nesse tipo de decisão faz toda a diferença. Eu, particularmente, eu faço até uma provocação aqui na mesa, eu acredito que muito dificilmente o Tribunal Superior Eleitoral cassaria os direitos políticos de Jair Bolsonaro se ele tivesse vencido as eleições, e foi por um ponto que ele não venceu, por um ponto percentual que ele venceu. Que ele não venceu a eleição. Então, eu acho que essa comparação, ela é meio... ela não é tanto, não procede tanto na minha avaliação, porque faz toda a diferença estar na cadeira. E talvez tenha sido essa a aposta de Bolsonaro ao não ouvir os seus conselheiros políticos, né? Tentou dar o all-in contra a corte. Vencendo as eleições, eu acho bastante improvável que o tribunal tivesse... Porque aí teria um custo institucional altíssimo para o TSE apear um presidente da cadeira. Né? Nessa vez... e acho que tem alguns fatores que os ministros do TSE observaram com atenção nesses últimos meses. Primeiro, que eu não sei se juridicamente deveriam, mas politicamente eles observaram isso. Como é que Jair Bolsonaro voltaria do seu período de férias na Flórida? Se ele voltaria para o Brasil com multidões nas ruas, animando plateias, milhares, milhões de pessoas nas ruas. Isso não aconteceu. Pelo contrário, ele demorou ali um tempo para voltar a se encontrar com o povo, com seus eleitores, com a sua base eleitoral. Segundo, como é que ele assumiria a liderança do seu grupo político? Esses movimentos foram observados com cuidado
pela Corte. A depender da intensidade do apoio popular de Jair Bolsonaro, nessa volta dele, e também da configuração política nacional. O ex-presidente Bolsonaro e o seu grupo apostaram muito numa espécie de apocalipse no Brasil esse ano. Muitos deles achavam, quando o TSE for julgar a chapa, os direitos políticos da chapa, o Brasil vai estar em recessão profunda, a inflação explodindo, o preço do combustível nas alturas. Isso não aconteceu. Quando não se confirmam essas premissas apocalípticas, caóticas, que foram vaticinadas pelo grupo de Bolsonaro ali ao perder a eleição, a aderência dos apelos que o Bolsonaro faz para o seu público, ela perde intensidade. Tem apoio popular ao Bolsonaro? Tem. Ele tá próximo do povo, onde ele vai, ele recebe esse apoio. Mas você não vê intensas mobilizações que eram até esperadas. Vamos imaginar, ele teve 49% dos votos válidos. Ele teve quase metade dos votos válidos. 57 milhões, se não me engano. Muita gente votou em Jair Bolsonaro. Na iminência da cassação dos seus direitos políticos, que pode acontecer até amanhã. Quantas pessoas tem na Paulista aqui hoje? Tem alguém na Paulista protestando contra uma decisão que deve tirar Bolsonaro da próxima eleição? E isso entra no combo de análise dos ministros, quando ele está observando o cenário político. Não é uma decisão eminentemente jurídica, é uma decisão que tem componentes políticos. Então, eu acho que essas comparações, eu acho que tem um fator que diferencia bastante os dois julgamentos. Assim, o tribunal, naquele momento, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, mencionou isso. Eu vi. Cassar direitos do presidente que está lá. Quer dizer, significa tirar o presidente. Ainda mais naquele momento, com o contexto, teria assim, já tinha ocorrido o impeachment da Dilma, e o Michel Temer estava lá com o presidente na linha de sucessão e ia assumir o presidente do Congresso. Né? Quer dizer, é uma situação muito complexa. Nesse caso, o isolamento político de Bolsonaro, que a gente pode discutir o tamanho dele, mas que é claro, depois que ele voltou para o Brasil, ele foi decisivo, tem sendo decisivo na decisão do TSE, na minha avaliação.